Show de bola, galera. Vamos dar início aqui. Esse projeto novo que a gente está iniciando aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, primeira edição do More Apps Upgrade. More Apps Upgrade é um projeto que a gente teve uma ideia de tentar oferecer um pouco mais de conteúdo e conscientização para os nossos atletas, para, através disso, melhorar a performance dos nossos atletas em competição, aumentar a consciência nos treinamentos, oferecendo ferramentas para a galera performar ainda mais. Nós, aqui no More Apps, acreditamos que a performance vai muito além do treino físico. Diversos aspectos fazem uma performance melhor, otimizam uma performance melhor. E aí daí veio a ideia do More Apps Upgrade. Esse primeiro episódio a gente está abrindo para toda a comunidade, qualquer pessoa, treinador, coaches, são muito bem-vindos. Então, se vocês quiserem divulgar para alguém, algum amigo de vocês, se vocês quiserem, pode pegar o link e jogar para eles lá, que vão ser muito bem-vindos. Esse episódio 1, esse primeiro episódio aqui, eu tive uma ideia, conversando com a Marcela, de oferecer algo que eu não vejo as pessoas falando muito a respeito, e é algo completamente decisivo no nosso esporte. Algo muito importante dentro da nossa realidade e uma coisa que está em alta nesse momento da temporada. Hoje, a maior parte dos atletas que competem do nível intermediário em diante estão passando por uma série de qualifiers, já estão passando ou vão passar por uma série de competições online, porque o qualifier é uma competição já em si, é a primeira etapa da competição. E daí veio a minha ideia de tentar oferecer um conteúdo inédito, a gente tentar estimular a galera a entender e pensar um pouco mais sobre esse aspecto das competições online. O microfone aqui, alguém estava aberto. Deixa eu só botar uma opção aqui para não abrir o microfone automaticamente em relação ao seguinte. Está desativado. Se alguém quiser, é só levantar a mãozinha. Tem um botãozinho de mãozinha aí, é só vocês levantarem a mão que eu abro o microfone de vocês e vocês podem tirar dúvidas e tal, ou podem escrever no chat. Vamos dar início, de fato, à nossa palestra de hoje. Como o nome diz, competições online, uma realidade do nosso esporte. Na verdade, a ideia é trazer estratégias, insights para que possam melhorar a performance de vocês nas competições online. Uma palestra inédita que eu montei exclusivamente para esse momento aqui. Os objetivos aqui hoje, como você pode ver ali, a gente não vai falar de esforço, a gente vai falar de resultado. Mas como assim, esforço sem resultado? Não, porque numa competição online, o esforço é mero detalhe, é só a parte básica do nosso esporte. O esforço é o que você precisa regularmente nas suas sessões de treino, é o que você precisa regularmente nas suas competições presenciais. Quando se fala de qualifier online, muitas vezes o resultado ele é muito mais importante do que a performance em si. E para isso a gente vai falar de estratégias para otimizar essa performance. Então, o objetivo hoje é a gente debater um pouco de como funcionam os qualifiers online, identificar erros que eliminam os atletas, aprender a competir com estratégia e proteger o corpo ao longo da temporada. Trazendo para o contexto atual, hoje competir online exige mais do condicionamento, basicamente o que eu acabei de falar para vocês. No início da temporada, os atletas enfrentam múltiplas qualificatórias e altas exigências físicas. A pressão para obter resultados é intensa e exige foco e estratégia. Se numa competição presencial, o conceito de competir, performar, a pressão da competição em si já é super exigente, imagina quando isso dura dias, semanas seguidas competindo, abrindo mão de sessões de treino, me classifico, não classifico, meu colega fez não sei o quê. Durante um qualifier, a gente fica sabendo o resultado de outras pessoas. Alguns qualifiers têm o leaderboard aberto, então você vê o resultado.
Sai o resultado da primeira prova, você espera, fica uma semana inteira planejando, revendo, recalculando, fica pensando, se eu tivesse feito isso, começa a barganha, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito um pouquinho mais, e é sempre esse sacrifício que a gente vive nesses qualifiers. As competições online, de um modo geral, ela tem alguns prós e contras. Dentre as vantagens que a gente pode citar da competição online, a primeira delas é o acesso de qualquer lugar. Você não precisa se deslocar, você não precisa ter custos de deslocamento, passagem, viagem, alimentação, hospedagem externa. Você, dentro da sua rotina natural, no seu ambiente que você está, você vai lá e faz. Fora isso, preciso viajar a trabalho, preciso estar numa viagem de passeio, seja o que for, você consegue realizar esse mesmo qualifier, essa mesma competição, e está competindo em alto nível em qualquer lugar do mundo. Segunda vantagem, que você compete em um ambiente controlado. E, cara, controlar o ambiente, consequentemente, você consegue, muitas vezes, maximizar o seu desempenho. Quando você compete numa competição presencial, você tem diversos fatores, por exemplo, climáticos, que podem te afetar. Você pode estar num lugar que, irmão, o sol está vindo de frente para a tua cara, você pode estar num lugar que o clima é mais seco. Alguns atletas competiram, por exemplo, o BFO agora, em Brasília, e um feedback de todos foi que o clima seco do centro-oeste do país afetou diretamente a performance. Eles tiveram dificuldades de manter uma performance alta por conta do clima seco, que eles não estão adaptados. E isso é um ponto positivo de uma competição online, onde você ajusta tudo. Se você quiser, você liga o ventilador, desliga o ventilador, se posiciona mais cedo, mais tarde. Eu gosto. Eu gravei um qualifier com algumas atletas do Moreps Master essa semana, e uma delas falou que odeia performar de manhã. E quando você está numa competição presencial, você não tem escolha, é o horário que sua bateria que definiram. Quando você está na competição online, você escolhe o horário que você quer fazer. Outra vantagem são múltiplas tentativas para alcançar melhores resultados. Você pode errar e voltar e refazer. Na prova do Latam Master agora começa com 90 double under, e uma atleta virou para mim e já falou assim: tô te avisando, vamos fazer da seguinte forma, se eu não conseguir conectar os 90 broken na primeira série, a gente já para e começa a gravar de novo. Isso é uma possibilidade, uma vantagem de um qualifier online. Fora isso, a gente tem a situação de a gente poder errar, ver onde errou e refazê-lo. Flexibilidade de horários para treinos, já falei bastante sobre isso quando eu falei de ambiente controlado. E oportunidade de competir com atletas de diferentes localidades, coisa que numa competição online você fica limitado. Os meus atletas Masters, por exemplo, que estão participando do Latam Master agora, estão competindo contra atletas de toda a América Latina, toda a América do Sul. Dessa forma, alguns deles nunca tiveram oportunidade de competir, participar de uma competição internacional. Foi o que eu virei para eles e falei: cara, é super importante esse senso de pertencimento. É ver seu nome no leaderboard e se medir e se testar. Alguns contras das competições online são: a repetição excessiva pode levar ao desgaste. Da mesma forma que múltiplas tentativas podem te dar resultado melhor, repetir diversas vezes pode ser completamente lesivo, completamente nocivo ao processo de treinamento. Uma confusão emocional devido à pressão constante. Você vive o tempo todo se comparando. Se a gente, no processo de treinamento do dia a dia, a gente fica regularmente falando para os nossos atletas: para de se comparar, para de ver, não fica vendo o vídeo ali que você está vendo, que aquilo dali, às vezes, é só a melhor parte do treino dele. Tudo que é ruim, ele não botou, e você viveu um dia ruim hoje, você começa a achar que você está mal, porque o cara está postando um vídeo bonito no Instagram. Já quando você está no leaderboard, é a performance real que alguém fez, você começa a se comparar, a se cobrar, e essa confusão emocional, essa instabilidade emocional afeta sono, afeta alimentação, afeta o processo como um todo. Dificuldade de manter a motivação, como você está sozinho ali, você às vezes descobre que vai ter que fazer de novo a prova, começa a, às vezes, não se manter motivado o suficiente para fazer. Você está num ambiente que talvez não te desafie tanto, como num ambiente competitivo que você está vendo competidores ao seu lado. Outra é o risco de negligenciar detalhes importantes, e isso é preponderante no qualifier online. Detalhes importam no qualifier, numa competição online. Diferentemente da competição presencial, onde a organização da competição tem que gerar estrutura e te controlar e te posicionar para você performar da melhor maneira,
numa competição online está tudo nas mãos de você, atleta, e você, treinador. Regular todas as variáveis que podem ser detalhes que vão fazer diferença. E outro detalhe muito importante são possíveis falhas na preparação entre as tentativas. E aqui eu estou falando da preparação física, da preparação competitiva, do treinamento em si. Você fica repetindo e se afasta de processos de treinamento que muitas vezes são necessários para melhorar sua performance a longo prazo. Vou começar já com essa frase aqui de impacto, e vocês podem já botar isso daí na cabeça de vocês. Qualifiers não são apenas treinos filmados, isso é um erro muito comum. A galera vai fazer um qualifier e não dá a devida importância de tratá-lo como uma competição. Simplesmente porque é um qualifier online, trata como uma sessão de treino, e, cara, numa competição o cara se alimenta organizadamente, ele se prepara, ele aquece de acordo, e quando vai fazer um qualifier, muitas vezes ele não faz isso. Ele trata como uma sessão de treino, que ele faz no dia a dia, não prepara o ambiente, não prepara tudo ao redor, liga a câmera, 3, 2, 1 e vai. Isso pode ser fatal. Vamos tentar entender alguns processos importantes de funcionamento das competições online como um todo, para a gente tentar entender que muitas vezes ele é diferente de uma competição presencial, no sentido de como devemos abordar. O qualifier ele tem um sistema de ranking. Mas a competição também tem, coach. Ok. Mas no qualifier online, eu falei ali, qualifier não é sobre vencer o workout, é sobre ranking. No formato online, você não compete contra o relógio. Você não compete contra as pessoas que estão ali ao seu lado. Você não compete contra 5 baterias, 4 baterias que estão na sua categoria. Você compete contra milhares de execução, todas sendo comparadas o tempo todo. Então, você vai fazer um qualifier no TCB. O último número que eu tinha visto, eu acho que estava em 600 atletas femininas no TCB For All, inscritas até então, e mais de 1.000 atletas masculinos. Eu vou falar, não vou chutar um número para não falar besteira, mas estava por aí. Mais de 500 mulheres e mais de 1.000 homens. Como eu falei, quando você chega numa competição presencial, você tem uma competição lotada com 80 atletas na sua categoria. Nossa, isso já está muito acima da média. Então, você tem 8, 6 baterias para se comparar, e elas têm um relógio que vai muitas vezes puxar o ritmo. E quando você tem um qualifier online, não. Você tem que pensar na performance possível, pegar os insights de performance que você consegue de outros atletas, e são milhares. Erros custam 500 posições. Não custam 50 posições, 40. Isso te tira completamente do jogo. O qualifier é uma comparação de execuções, uma comparação relativa entre atletas na qual a eficiência e limpeza da execução são determinantes para o ranking. Se numa competição presencial eu tenho um judge ali para corrigir determinados padrões, você tem a visualização da raia do lado, onde isso pode me afetar positivamente ou negativamente, cara, são só comparações de execução. Você simplesmente tem que tentar ter o máximo de insights que você puder a respeito de performance, suas passadas. Já fiz esse workout, vi que dá para apertar aqui para eu ter o resultado X. Soube que alguém que eu tenho como referência, um atleta de referência, fez a performance Y. Eu vou buscar e vou tentar criar uma estratégia para chegar perto disso. Então, no qualifier online, ela sai desse cenário, onde no presencial você simplesmente passa aquela pessoa e a vence. E aqui não, você fica comparando execuções regularmente. Isso leva direto para esse ponto aí importante. Um score limpo vale mais do que um esforço heróico. No qualifier online, numa competição online, muitas vezes o seu esforço máximo pode ser o pior resultado possível para você, ou te transformar o seu score num score negativado. Porque um score limpo, um score válido, um score assertivo para aquela competição em si, vai ser muito mais válido do que um esforço heróico de bancar. Não adianta nada você ganhar uma prova e destruir, talvez, sua semana de treino, porque você teve que refazê-la 3 vezes. Dependendo da característica da competição. Fazê-la uma vez e ter um score limpo e válido que te pode em uma posição mediana, talvez seja o suficiente e vale muito mais do que qualquer outra coisa.
E aí isso leva para um ponto que é: por que atletas ficam de fora? Porque atletas muitas vezes não conseguem se classificar quando tem uma competição online, porque outros atletas dominam bastante as performances online. Mas vamos falar sobre por que atletas ficam de fora. Pequenos erros frequentes eliminam competidores. Regularmente a gente vê esses erros acontecendo, e eu vou citar um deles aqui. Falta de correção em tempo real. Como eu falei, numa competição online, o judge lhe corrige em tempo real. Você está ali e automaticamente, quando você está fazendo um padrão de movimento ruim, o judge vira para você e fala, no rep. Aquilo é um sinal de alerta no seu corpo que você precisa mudar, na sua mente, que você precisa mudar o padrão de movimento ou fazer algo que não vinha sendo feito para evitar futuros no-reps. A partir dali, você conserta o padrão, continua validando suas repetições e tem uma performance ok. No online, muitas vezes isso não acontece. Por quê? Você não tem ninguém para te corrigir, ou pessoas que estão ali estão simplesmente torcendo para você. Isso é um erro fatal. Eu vejo isso acontecer regularmente, pessoas condenarem competições online, porque as pessoas que estão ao redor delas estão ali como torcedores. O próprio treinador se envolve com o processo e com a proximidade de uma competição online, que muitas vezes ele está numa arquibancada muito longe do atleta. Numa competição online, ele está ali diretamente ao lado do seu atleta, ele participa ativamente. E ele deixa de ser um treinador e se torna um torcedor. Ele não dá orientações de mudança de padrão que está ruim, que podem condenar um vídeo, e a falta de correção em tempo real condena a performance de um atleta. Segundo ponto são falhas operacionais inesperadas. Classicamente, em 2026, eu ainda vejo atletas regularmente me falando que vão ter que gravar de novo porque o telefone deles tocou, ou vão ter que gravar de novo porque acabou a memória, ou por isso, ou porque alguém passou na frente, ou porque ele saiu do enquadramento. Galera, nosso esporte evoluiu muito. Ele não perdoa mais esse tipo de comportamento amador. Detalhes ignorados na preparação, e nesse caso eu não estou nem falando da preparação física em si, que a gente acredita que você chega numa competição preparado para aquilo, mas detalhes ignorados na preparação para a competição em si, ao longo do dia de gravação, pré-gravação, o ambiente, a preparação. E a outra são falta de foco durante as provas. É exatamente isso daí. Você está dentro do seu ambiente, do seu box, e passa alguém ali, e alguém muda de situação, e o atleta não se mantém focado, às vezes, em fazer a performance que ele deveria fazer, porque ele está fazendo sozinho. Ele não tem referências ao lado dele para se comparar em tempo real e se ajustar de pace, melhorar ou mudar. Primeiro ponto que pode condenar essa performance, e é um que a gente tem muita negligência no nosso esporte. Meu Deus do céu! Eu botei isso daqui nessa apresentação, nessa palestra, exatamente porque a gente regularmente vê atletas fazendo qualifier sem ler o documento oficial. E eu botei uma frase ali que eu chamei para vocês ficarem ligados. Quem não lê a regra aceita o risco de ser eliminado por ela. Pessoal, ler o documento oficial é obrigatório. E mais do que isso, ele é até um boost de performance. Você lê e relê aquele documento, cria insights no seu cérebro, pré-realização da prova, onde você constrói performance, onde você constrói transições, onde você faz visualização da prova acontecendo, saber aonde devem estar posicionados os equipamentos. Tudo isso está no documento oficial. E até hoje, as pessoas ignoram os detalhes de uma apresentação de um documento oficial. Elas não sabem os requisitos obrigatórios. A gente regularmente vê atletas eliminados por não cumprir pré-requisitos obrigatórios. Eu vou dar um exemplo que acontece regularmente nas competições. Está lá escrito, o atleta precisa começar de costa para barra.
e o atleta vai lá e começa de frente para a barra. E ele toma uma punição de 5 segundos. Quando ele, lendo o documento, ele começaria de costa e ele perderia 1 milésimo, 0,3 segundos para fazer o giro e começar a fazer seus cleans. E ele começa de frente para a barra e a punição prevista no regulamento são 5 segundos. Então já está conectando. Não cumpriu o regulamento e tem uma penalidade que não foi prevista por ele. Então, ele não previu que ia tomar uma penalidade, não começou de costa para barra e tomou uma punição. Esses 5 segundos podem mudar 5, 10, mas como são milhares, podem custar 50 posições. Podem te eliminar de uma determinada competição que você quer estar. Outra coisa é o score registrado errado. Cara, o cara vai lá e não lê como o score deve ser lançado. Exemplo, o score deve ser lançado convertido para libras. Aí o cara vai lá e bota o peso em quilos, fica com 2,2 quilos a menos do que a média da galera e ele está fora da competição simplesmente porque ele não leu o documento e não lançou o score de forma correta. Coaches presentes, por favor, é nossa obrigação ler o documento para oferecer assertividade para os nossos atletas, mas é nosso dever também incentivá-los a fazer isso. Chile, outro erro comum que elimina atletas, padrões de movimento em competições online. ROM incompleto. ROM é a sigla para Range of Motion, amplitude de movimento. ROM é a sigla em inglês para amplitude de movimento. Amplitude incompleta é um dos erros mais comuns em qualifiers online, sob pressão e busca por velocidade. O atleta encurta o movimento sem perceber, mas o vídeo não vai perdoar. E principalmente porque é algo até que eu acho errado, mas é algo do nosso esporte. O nosso esporte normalmente não tem VAR, mas na competição online tem. Muitas competições cometem, para mim, um erro de avaliação, que é o judge ficar voltando e vendo o vídeo, pausando, dando zoom para poder enxergar melhor. E, para mim, se é uma repetição, gera essa dúvida num judge, a ponto dele ter que pausar o vídeo, dar um zoom, aproximar, para poder ver se a repetição é válida ou não é válida, esse recurso está ruim. A competição presencial ele não faz isso. E ele não está ali em tempo real para corrigir o atleta que está fazendo como ele faria. No rap, no instinto dele, ele viria aquele padrão e daria um no rap, e o atleta teria a possibilidade de, na próxima repetição, corrigir. Ele vai lá e fica dando zoom e fica acumulando no raps para os atletas. Para mim, a validação de um vídeo tem que ser em tempo real, em velocidade real, ele lá e contabilizar. O que ele considerou no rap, ele dá um no rap na hora, o que ele considerou rap, ele dá rap na hora, assim como seria na competição presencial. Mas sabemos que muitas vezes não vai ser assim, então o vídeo não te perdoa. Sem o padrão claramente atingido, todas as repetições e o score fica vulnerável, independentemente do seu esforço, da sua intenção. Então você bota um puto esforço, faz um grande resultado. A gente já viveu isso diversas vezes, enquanto treinadores e atletas, e seu score é invalidado ou penalizado. Segundo, são padrões degradados. À medida que o workout avança, a execução tende a piorar. Ritmo acelerado, você perde o controle e o padrão técnico diminui. Em qualifier, essa degradação progressiva é super perigosa, porque transforma boas repetições iniciais em uma sequência de movimentos questionáveis que colocam todo o vídeo em risco. Se no presencial aquilo seria corrigido em tempo real e imediatamente o atleta corrigiria o padrão dele, agora não. O coach que está ali acompanhando virou torcedor. Às vezes a pessoa bota um judge para contar repetição e o cara é um torcedor contador de repetição. E, cara, não te alerta que seu padrão está arriscado. Às vezes não está nem inválido, mas você precisa antecipar. Cuidado com a extensão de cotovelo, cuidado com o agachamento, agacha mais. E o acúmulo de no-reps? O problema é que, como eu falei, o no-rep não está num erro isolado. Um vídeo, o problema dela são pequenas falhas repetidas.
sem ser avisado. Então, a soma de no-reps que você não esperava podem te custar caro demais. Então, às vezes, ter uma estratégia um pouquinho mais conservadora numa competição online vai ser muito mais eficiente do que um esforço heróico. Medidas e padrões do workout, medidas erradas, caixa, anilha, altura de alvo, medida de distância do HSPU. Eu vou dar um exemplo prático agora. Ano passado, o Matheus Gomes, que é um dos melhores atletas do país, da América Latina, conquistou a vaga dele na teoria diretamente para o TCB final, ficando na 3ª posição no TCB for All. E assim não precisaria fazer a seletiva. Teria 6 meses de preparação antecipada, ficaria em paz. E vamos lá, o que aconteceu? O Matheus gravou um vídeo, que era o vídeo do HSPU, eu não estava presente, e a galera que estava acompanhando ele, ninguém pegou a trena, ele tomou frente e ele mesmo pegou a trena para medir a medida do HSPU dele. Ele não se atentou, esticou a trena assim, sem ir lá e travar colada na fita, esticou e botou. A medida dele deu 60, a medida era 75 centímetros, se não me engano, né? Não lembro de cabeça, mas se não me engano a medida padrão é 75 centímetros. E a medida dele deu 75,6, menos de 1 centímetro, meio centímetro de diferença. E, na verdade, a fita estava com 75. Por quê? Outros atletas realizaram naquela mesma marcação e estava correta. O problema foi que o Matheus, na hora de posicionar a trena dele, ao invés de posicionar a trena dele no ponto exato da linha, onde ele começaria aqui colado no caderno, estou com uma trena aqui, onde ele estaria colado aqui na linha para começar, ele teve um leve desvio de milímetros. A trena saiu daqui e veio para aqui. O mínimo. Esse mínimo, a fita dele estava no tamanho correto, ele fez o workout no parâmetro correto, mas ele tomou uma punição de 30% do score e perdeu a classificação direta para o PCB e a 3ª posição do PCB for All. Então, medidas são algo essencial de um qualifier bem-sucedido. E, para isso, você precisa ler e estudar o documento oficial. Cargas incorretas eu não vou nem falar. Eu já vi uma grande atleta aqui, nacional e até da América Latina, tomar uma punição e ficar de fora da Copa Sul por conta disso, alguns anos atrás. Essa atleta fez um workout, ela colocou a carga do thruster com 1 quilo a menos, e esse 1 quilo invalidou 100% do workout dela. Então, cara, checar a carga não é excesso de zelo. Olha você, pede para outro olhar, pede para mais um olhar. Na hora da apresentação, faz a conta e fala em voz alta. Aqui a gente tem uma anilha de 20, uma anilha de 15, uma anilha de 2,5, barra de 20, somando 95 quilos. Faz a conta e repete essa conta algumas vezes, time. Próximo ponto que eu vou trazer para vocês aqui. Saindo dos erros em si, eu vou partir para uma parte de dicas já, de orientação. Floor plan e filmagem. O floor plan é o plano de competição, é a área de competição. Então, dicas para como configurar a sua gravação. Primeira delas é ter esse plano de arena, esse floor plan bem definido. Muitas vezes, ele vem no documento oficial como deve ser. Barra posicionada aqui, corda posicionada aqui e barra posicionada e pull-up posicionada aqui. No workout agora do Latam Masters, por exemplo, fica posicionada a corda, a barra e a pull-up, a ginástica. E o movimento que vem depois do double under é a ginástica. Você precisa sair daqui, passar por cima da tua barra de deadlift e ir lá fazer a ginástica. Avançar e avançar. Pular, avançar e avançar. Se a pessoa não cumpre esse padrão, ela já toma uma punição. Quando não tem isso definido, que maravilha! Qual é o melhor floor plan que eu posso desenhar para uma performance maximizada e válida? Vou dar um exemplo de há uns tempos atrás, a gente teve um workout no Open que era
remo, hang clean and jerks com dumbbell e Toshubar. E era um on-rack longo, não vou lembrar de quantos minutos exatamente agora, mas dava algo na faixa de 15, 20 minutos fazendo esse giro. E a gente tinha um score de 20 rounds para fazer aí, por exemplo. E, cara, 3 transições por round vezes 20, são 60 transições. 2 segundos a mais em cada transição por conta de um floor plan não bem feito, quando ele era livre para você montar, custam 2 minutos a mais, 2 minutos, no caso do sendo on rack, 2 minutos a menos de trabalho perdido em transições. Então, um floor plan compacto, onde você saía dali, fazia... a Marcelinha falou que acho que eram 20 minutos. Eu não lembro exatamente, mas era nessa faixa aí. Você saía dali e fazia o remo, e já estava, você já levantava pegando o dumbbell, por exemplo, ou pegando o Toshubar, e já ia para o dumbbell, já sentava, e você ficava num espacinho de 3 metros, 2 metros, realizando tudo que você precisava realizar, girando e gravando. Não tinha definição de distância, então qualquer coisa valia. Monta o floor plan mais compacto, mas tenha certeza que de onde a câmera está, ela está pegando as coisas e está validando suas repetições. Segundo ponto, câmera posicionada no ângulo exigido, garantindo visibilidade contínua do atleta. Se ela está exigindo, não brinque com isso, não mude. A Thumb Master está lá, tem um olhinho dizendo para onde o atleta deve estar olhando, tem a posição da câmera, mas caso não tenha, nada dizendo nesse sentido no documento oficial, o que eu vou buscar? Buscar um ângulo que eu tenha certeza que quem assista meu vídeo perceba que eu agachei quebrando a paralela e que eu me estendi completamente. Perceba que eu passo meu queixo da linha da barra. Então, cuidado com a posição. Coloca no ângulo, mas cuidado também com a altura. A galera vai lá e bota uma câmera no ângulo muito baixo e muitas vezes não dá para ver o padrão ou até atrapalha você. Começa a parecer que você não está quebrando a paralela e você está. Equipamentos organizados dentro do enquadramento durante todo o workout. Por favor, galera. Vocês têm tempo para organizar isso. Os materiais precisam ser apresentados antes do vídeo e eles precisam permanecer aparentes durante todo o vídeo. Posiciona as anilhas dentro da área de competição, posiciona as barras. Não deixe o material sair e ter um vídeo polido e validado. Transições simples, claras, sem cruzar ao sair do quadro. Cara, se eu estou aqui, estou passando na frente de alguma coisa que pode atrapalhar a validação de outra, está errado. Se eu estou saindo do quadro, vou ali pegar porque eu deixei minha água lá fora. Seu vídeo pode ser invalidado. Cuidado com isso. Cuidem disso no TCB for All, no Open, nas quartas de final, em tudo que vocês estiverem fazendo. E o atleta sempre visível, sem sair do campo de visão da câmera. Esses são alguns pontos importantes quanto a padrão para configurar a sua gravação. E a gente tem alguns erros de vídeo clássico que eu vou trazer para vocês só para vocês lembrarem e não darem mole nesse sentido. Nenhum desempenho sobrevive a um vídeo bloqueado. Essa é a frase que eu quero que vocês lembrem. Nenhum desempenho sobrevive a isso. Não adianta vocês performarem demais, mas o seu vídeo está bloqueado. Então, vamos lá. Erro clássico. Música ambiente com direitos autorais. Eu adoro a música. Vai melhorar minha performance se eu ouvir a música que eu quero, motivacional. Ok. Se bloquear teu vídeo por direitos autorais, bye. Então, conservador, não bota nem música. Ou se botou música, galera, conferem se não vai bloquear. Se bloqueou, já sobe o vídeo de novo sem som. Fiquem atentos, no YouTube tem 2 tipos de bloqueio. Bloqueio amarelinho, que é parcial. Esse símbolo aqui, que é um triângulozinho que aparece lá. Esse parcial amarelinho, ele bloqueia a sua capacidade de monetização do vídeo. Ou seja, está tocando a música do artista X. Esse artista X está ganhando dinheiro com o seu vídeo do Qualifier. Ok, você está pagando direitos autorais para ele, mas o seu vídeo está visível. Quadradinho vermelho, seu vídeo está bloqueado em algumas regiões, ou todas.
seu vídeo não vai conseguir ser visto. Sabe lá quem vai ser o judge. O judge o TCB For é aqui competição brasileira. Mas beleza, tem um brasileiro que mora lá na Iugoslávia, lá na Sérvia, que está lá e está trabalhando para a organização e vai validar seu vídeo. Seu vídeo está bloqueado na Sérvia. Então, cuidado com isso. Eu tenho, por exemplo, agora, eu gravei o Qualify recentemente do Odapalooza, da Latam Cup, onde o Matheus se classificou no Latam Cup. A semifinal do Latam foi online. E a gente pegou e gravou. Um dos workouts que a gente gravou estava no horário da turma. Como a turma estava fazendo workout lá atrás, tinha música ambiente, qual foi a nossa estratégia? Eu peguei um quadro branco, um quadro desse de escrever, e escrevemos Matheus Gomes, workout tal, Vitória CrossFit, categoria tal. Era um workout exatamente do peso. Ele tinha que cada vez apresentar e falar o peso dele. Ele falava o peso e ele botava escrito. Por que isso? Se o vídeo dele tivesse sido bloqueado, eu poderia subir novamente o vídeo sem som nenhum. Eu excluí o som na edição do vídeo. No próprio YouTube você consegue fazer isso e até desbloqueia teu vídeo que estava bloqueado. Só que apareceria escrito no quadrinho. Então, cuidado com isso, time. Vídeo bloqueado ou removido da plataforma tem vários outros motivos além dos direitos autorais, como, por exemplo, se você botar lá que seu vídeo é para crianças. Tem uma pergunta que diz, é para crianças. Se você botar que é para crianças, ele é um vídeo que vai aparecer no YouTube infantil. E o YouTube pode bloquear teu vídeo se ele ver que você, por exemplo, está sem camisa no vídeo. Uma idiotice dessa pode te desclassificar. Link correto, privado e inacessível. O cara grava 3 vídeos, quando ele vai subir, ele manda o link do vídeo errado. E a competição não tem tempo para ficar pedindo para você corrigir isso. Ela vai lá e tesoura você. Corte no início ou no fim do vídeo. Cuidado com o vídeo interrompido. Mudança de câmera não permitida. É mexer na câmera ao longo do movimento e isso não está permitido. Ou isso gerar algum ruído. Por quê? Muitas vezes pessoas mau caráter, por que não pode passar uma pessoa na frente? Porque essas estratégias de passar uma pessoa na frente ou o atleta sumir do enquadramento facilitam as pessoas que manjam de edição de vídeo fazerem uma edição e tentarem burlar. Já tivemos atletas de altíssimo nível, não são atletas, não só brasileiros, mas eu lembro um caso clássico de uma atleta argentina que, cara, era uma das melhores que nós tínhamos aqui na América do Sul. Atleta, participou de grandes competições, que, cara, burlou um vídeo saindo do enquadramento e voltando. Foi um papel feio, horrível. Edição ou aceleração do vídeo, está muito ligado ao que eu falei, cara, nem brinquem com isso. Vídeo não contínuo, não existe. O vídeo tem que estar, a gravação tem que estar direta, não pode pausar e voltar. Ou falha no upload e arquivo corrompido. São boas práticas para gravação para evitar erros irreversíveis. Algumas coisas para vocês saírem daqui já com isso ciente. Aplicativo de gravação confiável que não interrompa nem divida o vídeo automaticamente. Busquem os principais aplicativos. WeTime, WordProof, isso é pessoal. Muitos deles hoje já contam com workout. Você pode clicar, ele já programa o relógio, eu já tenho um workout programado lá e tal, procurem buscar aplicativos considerados de confiança, considerados confiáveis. Eu, particularmente, prefiro usar o WeTime, tem alguns que preferem usar o WordProof, fica a critério de vocês. Modo avião ativado, pelo amor de Deus, chamada, notificação, tratamento. Cuidado com o despertador da oxandrolona. A galera tem programado lá um despertadorzinho, oxandrolona. É uma brincadeira que eu estou fazendo, mas um despertadorzinho para o seu suplemento, para o seu manipulado, para você não esquecer. E despertadores atravessam o modo avião, galera. Eu já vi atleta perder vídeo, estava no modo avião, mas o despertador atravessa, porque o iPhone entende que se você bota um despertador, não importa se você não tem sinal, ele tem que te acordar, porque você tem um compromisso, você não pode perder aquele compromisso. Então, cuidado com o despertadorzinho da oxandrolona aí.
brincadeiras à parte, fiquem atentos a despertadores também. Memória do aparelho liberada, garantindo espaço suficiente para toda a gravação. Confiram isso antes. Já vi pessoas perderem, gravar 10 minutos de workout, faltando 2 minutinhos para finalizar, uma puta performance, e memória insuficiente, bloqueou o vídeo, já era, grava tudo de novo. Bateria totalmente carregada, garantindo espaço suficiente. Garantindo espaço suficiente. Bateria totalmente carregada ou aparelho conectado à fonte de energia. Se possível, tenha sempre uma câmera extra de backup. Se dá, galera, eu sei que é chato, mas liga 2 câmeras. Deixa uma outra câmera de backup lá, enquanto está apresentando, vai acompanhando junto ali, está tudo certo. Bota uma em cada diagonal diferente, escolhe o melhor vídeo e vê o que é melhor para você. A maioria das eliminações acontece antes mesmo do cronômetro começar. Isso é uma frase que tem que ficar na cabeça de vocês. Se antes de começar vocês não prepararam corretamente, não se ajustaram para o qualifier, vocês podem ser eliminados. Partindo para a parte final da palestra, mais 10 minutinhos aqui para liberar vocês, galera, já devem estar cansados de dia puxado. 2 pontos que eu vou falar para vocês. O primeiro deles é a importância de ensaiar. E o ensaio é criar vantagem antes da tentativa. O ensaio permite que você execute as técnicas de maneira precisa. Você já sabe como é a melhor técnica que você pode fazer para aquele workout. Será que para esse workout é melhor fazer um push bar acelerado ou um push bar mais longo? O ângulo vai ser positivo, vai ser bom para aparecer na filmagem? Transições suaves entre os movimentos. Seu ensaio, eu sei que eu saio daqui e se eu der 3 passos para a minha esquerda, eu já cheguei no dumbbell. Se eu virar ou não, se eu virar de costas para virar de novo de frente para a barra, eu perco tempo. Se eu der 2 passos atrás, o meu dumbbell está à frente da barra de pull-up. Eu já sei, imagina que meus livros aqui são a barra de pull-up e eu trabalhei aqui com dumbbell. Eu sei que eu andei 2 passos para trás e eu já cheguei na barra. Já estou pronto para fazer uma próxima repetição. Isso gera transições suaves e ganho de tempo valioso. O pacing é adequado para cada prova. Atenção e intenção. Marcelinha falou ali sobre isso, antes de falar do pacing. Exatamente isso aí. Se você ensaia, você se mantém muito mais atento, porque você já viveu aquela experiência. E você já tem a vantagem de, eu já tenho a intenção de fazer uma coisa, você vai para a próxima repetição com intenção. Pacing adequado para cada prova. Cara, se eu já experimentei, nem que seja 2 roundzinhos, eu já sei que esse pacing aqui vai ser totalmente incompatível com a minha prova. Eu fiz uma prova recente com a Carol Rivoli, com a esposa do Renato Rivoli, que acabou de ser campeã no TCB 40 mais em 2025. É uma das atletas que a gente conta que conseguiu se classificar para o Latam Masters desse ano e brigar por essa vaga no Games. Ela fez uma grande performance no workout do deadlift e ginástica. Quem fez esse workout aí sabe do que eu estou falando. Eu não vou nem falar o tempo da Carol aqui agora, ainda que eu acho que muitos não vão nem conseguir pegar. Ela fez uma grande performance, mas a gente saiu com gostinho de quero mais. Simplesmente porque o pacing dos primeiro round, principalmente, estava um pouquinho acima do que a gente precisava. Ainda que tenha sido um pace que gerou segundos valiosos, teve uma quedinha de performance no terceiro round que era desnecessária. Então, a gente sabe que a gente pode tirar mais uns 20 segundos ali, talvez, só com um ajuste de pace na próxima passagem. Aí, se não teve isso, aquela primeira passagem dela foi um ensaio. Muitas vezes o ensaio vai ser uma gravação completa de um workout. Ajuste na estratégia. Para o próximo, já estou ajustando a estratégia dela. Para o próximo, você ajusta a sua. E preparação reduz a improvisação. Muitas vezes, você já saber que naquele momento X você aperta o cinto, no momento Y você afrouxa o cinto, no momento X você vira o grip para poder fazer, em seguida você desvira o grip, ou não, você vai sair dali, não vai mexer no teu grip, você vai imediatamente mexer a repetição, porque vale alguns segundos valiosos, depois você vai ter que dar um tempo maior e você vai poder mexer nesse grip. Então você reduz o improviso de, não, preciso fazer isso, não, preciso fazer aquilo, e esqueci, não era esse movimento, era aquele.
E outro tópico importante, que está muito relacionado também a o ensaio, é o uso da matemática a seu favor. E aí eu posso te falar, talvez esse não é o dever principal do atleta. O atleta mais cascudo, mais engajado, mais experiente, ele vai fazer isso também porque ele sabe que isso vai gerar maior performance para ele. Ele vai calcular pacings, ele vai calcular volume de repetições, ele vai pensar que se eu fizer um bump a cada 4 segundos, eu tenho que fazer 10, eu demoro 40 segundos. Se eu faço a cada 3, eu demoro 30. Só que, eu não preciso forçar o ritmo para ganhar 10 segundos aqui e me condenar na frente. Então, eu calculo e uso a matemática. Por quê? Porque eu não preciso ganhar muitas vezes o workout. Eu só preciso fazer um tempo-alvo. E qual é o tempo-alvo? É um tempo que a gente gera de referência sua, ou de alguém com nível compatível, ou de alguém que você sabe que você precisa fazer para ganhar. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo clássico também aqui. Ano passado, classificamos para a Copa Sul. Matheus, Letícia e Renatinho, e Filemon. 4 atletas classificados individual para a Copa Sul do ano passado. E a Letícia, por exemplo, eu lembro de alguns workouts que a gente fez a estratégia e o cálculo matemático prevaleceu perfeitamente. Na última prova, ela tinha ido relativamente abaixo do esperado no workout 2 do Open no ano passado, e ela precisava fazer uma terceira prova de almanac, aquela terceira prova perfeita. E a gente calculou um pacing para ela ideal, e através desse pacing, ela seguiu todos os tempos que eu falei. Eu falava, pega, eu falava, respira, eu falava mais rápido, eu falava mais lento, e ela respeitou tudo, e ela cravou, não, ela fez um resultado melhor do que o que a gente buscava e garantiu a vaga. Então, o uso da matemática é fundamental. Se existe uma referência, ela existe por um motivo. Ela é referência para quê? Para ela ser exemplo, para ser seguido, para ser buscado. Então, pensa no tempo total a ser considerado e calcula. Pensa nos limites de carga e repetições. Cara, se eu botar uma carga X, será que isso vai condenar? Será que se eu acelerar o ritmo das repetições, ela vai ser ruim, vai ser bom? Cara, eu preciso fazer no mínimo isso de carga, então eu preciso garantir. É melhor, talvez, eu garantir 90 do que arriscar 95 e condenar meu qualify. As referências te dão a classificação que você precisa e a pontuação necessária para você avançar. Galera, competir bem online não é fazer o máximo, é fazer o que é preciso do jeito certo. É você pegar e, mais do que maximizar sua performance, é entregar o que o qualifier espera, o que o juiz que vai ver seu vídeo espera e o que você precisa para estar na próxima etapa, para estar na próxima fase. Você não precisa ser o melhor da competição online quando ela dá 22 vagas para a Copa Sul. Ficar em primeiro é maravilhoso para o seu ego, é muito bom, gera confiança, tira a confiança dos seus adversários direto, te valoriza, é muito bom. Mas melhor do que isso é você não errar e ficar em 21º e garantir sua vaga. Se o custo de ficar em primeiro é muito maior do que o de ficar em 21º, garanta seu 21º lugar. Para encerrar, parece liberar vocês apenas um checklist para vocês anotarem aí e botarem em prática. Quem já está fazendo o Latam já pode botar. Quem vai para o TCB For All daqui a uma semana aproximadamente, a gente vai estar começando. Então, não deixem de fazer esse checklist. Antes de apertar o Start, confiram. O workout deve estar lido e compreendido. Entendam isso como documento, como padrão de movimento que será ser cumprido. Os riscos já estão identificados e controlados. Eu não vou deixar ninguém passar aqui na frente. Eu vou botar um cordão de isolamento. Eu vou botar pessoas cuidando desse espaço. A minha barra, aqui o meu piso é um pouco irregular. A barra rola para frente. Antes que a barra role, vai lá e coloque uma marquinha de magnésio ou uma fitinha crepe e sinalize para o seu atleta: a sua barra não pode passar daqui, senão vai sair do enquadramento.
Minimizem os riscos, identifiquem e controlem. A estratégia de pace já deve estar bem definido. Não entre para fazer um workout como uma sessão de treino, onde você não sabe o que vai fazer e onde vai pisar. Ainda que seja a sua primeira, vou fazer esse workout a primeira vez, a Marcela falou sobre intenção. Tenha intenção. Eu intencionalmente farei um pace all out, coach. Por quê? Vai que dá bom. Se não der, eu vou ver aonde está doendo e vou ajustar. Isso é intenção. Seu pace está bem definido. Ou não, vou mais conservador, coach, que aí eu já tenho o resultado e a partir daí eu me garanto, fico mais confiante, vou para frente. Tem pessoas que funcionam melhor assim. Se entendam, se avaliem, coaches, conheçam o seu atleta a ponto de você fazer esse tipo de ajuste. Tentativas planejadas estrategicamente. Não repitam o workout de forma aleatória, não saiam fazendo, porque isso condena a performance. Isso pode te lesionar, isso atrapalha o treino. Planejem. Quantos dias você tem para entregar? Quantas vezes esse tipo de workout pode ser realizado sem ser ruim para mim? Como eu vou planejar isso dentro do meu calendário? E, galera, gravação preparada e testada. Falamos várias vezes sobre erros de gravação, erros de vídeo, diversas coisas que condenam os workouts de vocês. Compra esse checklist para o próximo qualifier e o Beto Cardoso, que é quem está aqui gastando tempo e energia para melhorar vocês, garante que vocês vão ter um resultado melhor do que pegar e simplesmente 3, 2, 1, ligar a câmera e fazer. Time, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por estar aqui essa noite comigo. Para mim é muito gratificante poder compartilhar, impulsionar o meu time, meus atletas, poder conscientizá-los. Já vou abrir o microfone, Felipe, deixa vocês falarem, tá? Tamo junto. Galera, é muito importante que a gente se conscientize enquanto atletas, porque isso vai gerar muita diferença nos nossos resultados. Isso, atletas mais conscientes, com certeza, são os atletas com mais performance e mais longevidade esportiva. Quem perdeu o tempo aqui, não perdeu o tempo. Ganhou segundos valiosos no qualifier que está por vir. O Reps Upgrade é um projeto que vem para impulsionar o nosso time, que vem para impulsionar os nossos atletas. Eu fui o primeiro, dei as honras de fazer essa palestra aqui. Mês que vem, Marcelinha já vai estar divulgando para vocês mais uma oportunidade para vocês estarem aqui fazendo um curso, uma palestra para evoluírem. Muito obrigado pela paciência de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, o Filipão acabou de falar que foi sem querer que ele ligou a mãozinha. Levantem a mão. Se não, agradeço demais. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube, quem quiser rever ou mandar para algum colega. A hora é agora. E vamos embora. Vem para o Reps, que a gente está aqui para ajudar vocês todos. Aparentemente, 0 questionamentos. Acho que fui bem assertivo. Bom, assim. Beijão, time. Tamo junto. Abraços.